Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Na aula de hoje, olha só, eu vou ensinar para vocês como usar esse trecho aqui, ó, de fonte, né? Esse campo aqui, fonte. Então, mais uma aula de PowerPoint aí pra gente. Vamos lá, vamos começar. Nessa parte aqui, nós vamos mexer, como o próprio nome sugere, né? Na fonte do texto, né? Na fonte do documento. Então, olha só, para mexer na fonte, eu preciso ter alguma coisa aqui marcada, selecionada, né? Porque se não tiver, olha só, ele deixa essa tela cinzinha, né? Que é justamente a gente não tem como mexer aqui. Então, seleciona aí algum texto para poder mexer nela. Primeiro de tudo, vamos pensar aqui, ó. Eu quero modificar o título, né? O título não, perdão, a fonte do título. Aqui, ó. Então eu posso clicar aqui nessa caixinha e vir aqui escolher um título diferente, né? Essas que tem um balãozinho aqui com a setinha é porque eu ainda não baixei, tá certo? Eu ainda não baixei elas. E aí, como a minha versão aqui do Office é paga, então eu tenho essa opção aqui para baixar algumas fontes que são profissionais, né? Então, pronto, acabei de baixar mais uma, mas vamos lá. Vou colocar essa fonte aqui. E aí, olha só, que coisa interessante. Mudei a fonte, beleza, mas o texto ainda ficou pequeno, né? Eu quero aumentar o tamanho do texto, então eu venho aqui, certo? E modifico o tamanho do texto. Ele vai me dar algumas opções aqui. Eu posso modificar também o tamanho do texto, deixar ele maior ou deixar ele menor através dessa opção aqui, desses dois botões. Né? O texto fica maior ou fica menor de acordo com o quanto que eu for clicando aqui. E se por algum acaso eu fizer as alterações e de repente não gostei, quero que volte tudo para... Quero tirar a formatação que eu fiz, né? Então, eu clico nesse remover formatação. Então, ele volta aqui para o padrão do slide, né? Se eu, por exemplo, pegar um texto e copiar para cá e de repente ficou desformatado, né? Ficou uma formatação estranha. Então, eu posso selecionar o texto e clicar aqui que ele já automaticamente modifica aqui para a formatação do texto, né? Do próprio slide. Então ele tira aquela formatação e coloca do próprio slide, o padrão do slide. Mas vamos lá, vamos seguir. Outra coisa que a gente pode fazer, olha só, é deixar o texto em negrito. Então se eu selecionar aqui esse nome, qualquer nome na verdade, né? E clicar aqui no SN, né? Que está em negrito, que está mais escuro, o texto fica em negrito. Então olha só, se eu selecionar o texto e clicar Ctrl mais N, é a mesma coisa que clicar nesse botão aqui, tá certo? Então eu posso também deixar só uma letra da palavra em negrito. Então olha só, aqui essa caixa que aparece, ela facilita a nossa vida, né? Se a gente clicar aqui, ó, quando a gente seleciona alguma coisa, a caixa ela aparece, então ela facilita a nossa vida. Os comandos são os mesmos daqui, tá certo? Então o que você vir dentro dessa caixinha aqui, né, se for o mesmo símbolo, vai estar por aqui também. Ela acaba misturando um pouquinho essa outra, que a gente não vai entrar ainda hoje, né, que é parágrafo, mas próxima aula a gente vai entrar. Mas só para vocês saberem, né, que quando a gente seleciona, vem aqui, isso que aparece é só para facilitar os campos daqui de cima. Mas aí a gente tem como, né, colocar só uma palavra em negrito, colocar só uma letra em negrito e assim por diante. Seleciona e clica em negrito aqui, ele fica. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar também em itálico. Olha só, em itálico ficaria dessa seguinte forma: a gente seleciona e clica no I. O texto vai ficar em itálico. Se a gente clicar Ctrl I, né, no caso pressionar Ctrl mais I, é a mesma coisa que clicar nesse botão aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é sublinhar. Suponhamos que essa palavra aqui, entender, eu quero que ela esteja sublinhada. Então, eu seleciono ela e clico aqui no S sublinhado. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar uma sombra, né, aqui, ó. Só clicar nesse S de sombra, então fica algo um pouco mais elegante, né? Depende de como a pessoa vê, né? Mas pode ser que seja um pouco mais elegante, enfim. Dá um quê diferente aqui na letra, tá bom? Então dá para colocar no texto também, né? Se eu clicar aqui em sublinhado, o sombreado, né? O texto fica sombreado. Então beleza. Outra coisa que a gente pode fazer, olha só, além de adicionar esse traço aqui embaixo, né? Esse sublinhado, a gente pode passar um traço na palavra, né? Que seria esse AB taxado aqui, né? Vou colocar um risco na palavra, tá bom? Outra coisa bem interessante também que a gente faz aqui nesse campo de fonte é esse AV aqui, ó, que é justamente o espaçamento entre caracteres. A gente clica, ó, a gente pode deixar muito junto, muito justo, normal, né, que já é o padrão, afastado e muito afastado, tá certo? Aí a gente tem como fazer toda essa configuração. Essa aqui é a parte básica. Aqui tem algumas configurações mais, mas aqui já é a parte básica, tá certo? Então, beleza. Seguindo aqui, a gente pode fazer aqui agora o quê? Tem uma outra função bem interessante, que é esse A maiúsculo e A minúsculo aqui, que ele faz o quê?
ele modifica a questão do maiúsculo e minúsculo de um texto. Eu vou botar esse O minúsculo aqui, ó, para vocês verem. Então, se eu vier aqui e selecionar essa caixa aqui, ó, e disser primeira letra da frase em maiúsculo, observa que o O volta para maiúsculo. Eu vou fazer aqui num texto para vocês verem, pegar esse G, por exemplo, que começa a frase, né? Esse F, deixar todos eles minúsculos, esse D, tudo minúsculo. Pronto, só aqui já basta. Então, vou selecionar o texto, vim aqui, primeira letra da frase maiúscula, olha só. O G ficou maiúsculo de novo, o F maiúsculo de novo e o D maiúsculo de novo. Por quê? Porque eles começam a frase. Certo? Aqui é bem interessante, né? Pra gente meio que fazer uma correção aí no texto e tal. Outra coisa que a gente pode fazer com esse aqui é deixar tudo minúsculo, né? Eu não sei se alguém precisa disso. Eu particularmente não lembro se eu precisei, né? Mas, enfim, acho que isso aqui não é tão utilizado assim não. Então deixa tudo minúsculo aí, né? Quem precisar, né? Se alguma situação aí você precisar, já tá aí a forma, né? Outra coisa que a gente pode fazer é deixar tudo maiúsculo. Essa aqui eu uso, vez por outra eu uso, realmente. Eu acredito que seja mais usado, né? Então deixa tudo maiúsculo, né? Outra coisa que a gente pode fazer, olha só, é colocar cada palavra em maiúsculo. É bem interessante isso, porque num texto propriamente dito assim, a gente não vai usar isso, né? Dificilmente, na verdade, a gente vai usar isso. Mas, por exemplo, no nome de alguém, suponhamos que a gente tem vários nomes aí, né? Uma lista aí com vários nomes. João, vou inventar esse nome aqui. João, Carlos, não sei se tem alguém com esse nome, né? Mas João Carlos, Pedro, Batista. Eita, foi com dois Bs. Pedro Batista de Oliveira. Pronto. Só um exemplo aí. Então, se eu selecionar... Aí, imagina que eu tenho vários nomes. Aí, para eu sair botando uma por uma letra dos nomes em maiúsculo, uma por uma, ia ser algo muito complexo. Então, ó, seleciona os nomes, vem aqui, pá, colocar cada palavra em maiúscula. Pronto, resolvido, né? Então, é bem assim, né, que a gente faz. Então, bem simples. Outra coisa que a gente pode fazer é alternar entre maiúsculo e minúsculo, né? Que aí vai ser justamente o que é maiúsculo fica minúsculo, o que é minúsculo fica maiúsculo, né? Isso aqui fica bem feio, inclusive, né? Mas, se você precisar da configuração, tá aí, né? Então, beleza. Essa aqui é, vamos dizer assim, a primeira parte dessa parte aqui de fontes. Por quê? Porque trabalha mais com essa parte de modificação de alguma coisa e tal. Aqui a gente já vai trabalhar um pouquinho mais com as cores, né? Por isso que eu meio que, vamos dizer assim, dividi em duas partes. Essa primeira parte, algumas configurações, e agora aqui especificamente para cores, né? Olha só que coisa interessante, essas duas configurações aqui são bem legais, porque, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um texto, deixa eu só ajeitar rapidinho aqui esse texto, vamos imaginar que eu tenho um texto e de repente eu quero marcar essa parte aqui, controlando por algo pequenino, né? Então, quero usar um marca-texto, vamos dizer assim, isso aqui é como se fosse um marca-texto do papel real, né? Do livro real, vamos dizer assim. Então, não controlamos todas as nossas atividades, aqui eu venho, ó, quero de vermelho essa parte aqui. Aí a gente é bom, né, modificar, se a gente fizer isso, modificar a fonte para branco, né, para a gente conseguir ver direitinho aqui as cores, né, as letras, né. Então, aí aqui eu já ensinei outra coisa para vocês, né, a modificar essa parte aqui, né. Então, se eu quiser, por exemplo, que esse texto aqui fique de outra cor, eu venho aqui e escolho essa outra cor que eu quero. Então, olha só, aqui está muito claro. Pronto, esse daqui já ficou legal. Então, se eu quiser o título de outra cor aqui, e marco o título de outra cor. Vamos colocar nessa cor aqui. Pessoal, se vocês estiverem escutando um helicóptero passando, é aqui em casa. Tá passando aqui por perto, tá bom? Então, vamos lá. Eu modifico aqui a cor, né? Que eu quiser. Outra coisa que eu posso fazer é modificar a cor somente de uma palavra também, ó. Não preciso modificar a cor de todas as palavras, tá certo? A cor eu posso colocar bem colorido aqui. Você vai escolhendo aí da forma como você quer, né? Então você consegue modificar a cor, inclusive só de uma letra, tá? Seleciona a letra e modifica a cor de uma única letra, caso você queira. Então, fica aí um arco-íris, né? Então, olha só, essas eram as configurações que eu tinha para trazer para vocês, tá certo? Essas eram as configurações. Essa aqui foi a nossa aula de fonte, bem simples, né? Aí na medida do seu
da sua necessidade você vai utilizando aí. E pessoal, esse livro aqui, Porque Viver na Graça de Deus, fui eu que escrevi. Se vocês quiserem, tá disponível na Amazon, tá? Quiserem comprar lá, me ajuda bastante e vocês vão se ajudar também, né? A leitura aqui bem interessante, muito boa, principalmente para o pessoal que é religioso aí, Igreja Católica. É muito bom esse livro aqui. Eu tenho recebido muitos elogios dele, tá certo? Tem o outro também, porque O Mal do Pecado, que eu recebi também vários elogios, mas nessa aula aqui eu usei esse daqui, né? Mas vamos lá. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no meu canal, porque assim você me ajuda bastante. Valeu, pessoal, e até a próxima. Na próxima aula a gente vai ver aí parágrafo.